eu vou aproveitar isso para abrir um parênteses, para passar uma percepção que eu tive, que eu comentei com a minha família, com os amigos, e foi uma realidade. Eu fui recebido aqui, a percepção que eu tive, eu fui recebido, inclusive nos órgãos públicos aqui, que a gente chega, tem que ir ao CEF, tem que fazer vários processos. Eu fui recebido, eu me senti como se eu estivesse em casa, como se eu fosse um português. A cordialidade de vocês, a prestatividade, é uma coisa que, inclusive no Brasil, não é comum, infelizmente, principalmente nos órgãos públicos. Tem uma coisa que eu costumo dizer, o seguinte: você quando chega em algum órgão que seja, principalmente o público no Brasil, há uma grande diferença quando você é recebido, há uma grande diferença quando a pessoa está preocupada em resolver o seu problema e quando ela está preocupada em se livrar do seu problema. Não é? Pois é. E uma coisa muito comum, infelizmente, principalmente nos órgãos públicos brasileiros, quando você chega lá, eles têm, infelizmente, na maioria das vezes, preocupação em se livrar do seu problema. Claro. Mandar para outro gabinete ou para outra resposta. E aqui eu cheguei, eu vim para cá sozinho só eu e meu filho de 14 anos, não conhecia ninguém, a não ser você por telefone. A única pessoa, o único contato que eu tive foi consigo. Não conheci ninguém, parente nenhum, amigo nenhum. Tinha um colega do meu curso de pós-graduação que morava em Porto. Pois, um pouquinho longe. Então não tinha como me ajudar. Eu fiz tudo sozinho. E me surpreendeu, principalmente quando você está num local diferente, que você precisa disso, você percebe com mais facilidade as coisas. E todos os lugares que eu fui, eu tive essa clara percepção. Todos estavam preocupados em resolver o meu problema e não se livrar do meu problema. Houve momentos que o atendente, ele saiu eu cheguei num lugar que não era naquele local, ele saiu do lugar dele e me levou onde era para atender. Que aqui é chamada Loja do Cidadão. Certo, onde concentra os serviços. Isso, no Brasil chama Poupa Tempo. Poupa Tempo, boa. Poupa Tempo, é um local só que resolve vários problemas. Aqui é a Loja do Cidadão. E aí eu fui num setor, naquele setor, ele chegou, ele percebeu que eu estava ali, não conhecia nada, e ele prontamente, ele saiu da posição dele e me levou onde era. Isso aconteceu, teve caso que às vezes não podia sair, ele teve o cuidado de, ele falou, escreveu no papel para mim onde era, me orientou com a maior boa vontade. Ótimo. Uma coisa que infelizmente eu como brasileiro dentro do meu país, resolvendo algum problema, cansei de ouvir isso. Você chega do cara e só fala assim, não é comigo não, não é que não. É toda a informação que você recebe. Olha, eu estou maravilhado com a tua explicação, porque a percepção que nós portugueses temos do nosso funcionalismo público é que ele funciona um bocadinho abaixo daquilo que devia ser o padrão. A nossa noção... Vou comentar sobre isso. A nossa noção de eu vou ter que ir ao serviço e espero que eu venha de lá com o meu problema resolvido, de 0 a 5 é sempre 2,5, 3. A expectativa nunca é elevada. Porquê? Sim. Porque há mau funcionário público. Então, a tua percepção foi ótima, ainda bem que deste com essas pessoas, com as pessoas certas. Pode ter sido coincidência, porque também podes ter no futuro o tal mau encontro. Aquela pessoa que sabe que efetivamente a pessoa está lá para resolver o seu problema, o macaco está ali, pôs-se nas costas dela, ela percebe que não vai conseguir e então chuta o macaco para outra pessoa. Portanto, isso vai acontecer algumas vezes ao longo da vida. Eu acredito que não existe local perfeito. Não existe local perfeito. Eu também acredito que o padrão de serviço do funcionalismo público está a mudar. A mentalidade é diferente. As pessoas hoje são mais receptivas porque a troca de experiências, portanto, esta nova realidade de Portugal estar a receber tantas nacionalidades, isto é novo para nós. Nós fomos mercadores, descobridores, depois passámos a nossa idade das trevas, em ficámos aqui fechados ao mundo. Depois tivemos uma ditadura forte, paralela com a ditadura militar brasileira, e então mandámos muita gente para fora, nós mandámos muitos imigrantes para fora. A nossa década de jugo da ditadura foi sempre de exportar mão de obra para fora. Portanto, da década de 50 até à década de 90 foi sempre um canal de saída. Nós estamos agora, a partir da década de 90, a receber gente. E talvez estes primeiros 20 anos, 30, estejam a reeducar o português e a tornar o português mais aberto. E agora, não só pelas nacionalidades que passam por aqui, mas também pelo turismo.
Porque o turismo é um motor direto de 10% desta economia e de indireto de 40%. Portanto, tudo aqui que se vende, desde a alimentação, desde a viagem na companhia aérea e depois eventualmente ao souvenir que se leva, isto é uma parcela muito grande daquilo que Portugal pode efetivamente produzir. E então temos que mudar esta atitude, temos mais smiley faces, senão isto não vai a lado nenhum, não é? E ainda bem que tu tens essa percepção. A percepção que eu tenho é que o nosso funcionalismo público muitas das vezes não funciona tão bem. Mas se tu tens essa percepção, ótimo. Tu tens outra medida de comparação, não é? Sim. Aquilo que eu conheço dos outros países não é acerca do seu funcionalismo público. Eu não, eu felizmente ou infelizmente, quando vou para fora, não me vou servir dos serviços públicos. Se a gente for falar em tempo de espera, então, aí você fica louco. É? Eu fui aqui algumas vezes, eu fiz todo o processo, tudo que estava previsto, eu fiz questão de fazer todos os processos. Então são vários momentos que a gente tem que ir, em vários órgãos diferentes. E o tempo de espera aqui é uma coisa que no Brasil, quando você sai para resolver uma coisa no órgão público, você já separa o dia inteiro para perder. Já desespera. Aqui a maioria das coisas resolve 1 hora, 1 hora e pouca. Sim. Muitas coisas você agenda pela internet e funciona, chega lá e vai ser atendido no horário, às vezes atrasa 15, 20 minutos. O tempo de espera, então, é uma coisa fenomenal. Por exemplo, eu vi, quando cheguei aqui, a gente obviamente fiz aquela pesquisa antes de vir para cá, né, mas é uma pesquisa à distância, né, nada como você chegar realmente e constatar, né? E eu, apesar de fiz toda a pesquisa de prós e contras, as pessoas que falavam bem, as pessoas que falavam mal, o que falavam bem, o que falavam mal, não é? Então a gente tem que pesar isso tudo. E vim para cá, apesar disso, de todas essas análises, vim com bons olhos. Porque no cômputo geral, na balança, para mim, daquilo que eu valorizo, daquilo que para mim é importante, né? Como eu disse, não há local, não tem paraíso nesse mundo. Sim. Vamos ter problemas, né? Mas no cômputo geral do que eu espero, do que eu entendo como uma sociedade, uma civilização, os valores que para mim são mais importantes, eu vim com bons olhos para cá. Vim otimista. E aí lhe digo o seguinte, cheguei aqui e falei, bom, agora vamos ver a realidade. Vamos ver se realmente essas informações que eu tive realmente foi uma mostragem da realidade. Porque às vezes a gente faz uma pesquisa equivocada. Claro. Né? Às vezes a fonte é mal feita, eu fiz empiricamente, consulta. Então posso ter errado na minha pesquisa. Bom, então vamos ver na prática. E, para minha surpresa, a realidade superou a minha expectativa. Ótimo. Quanto mais eu vivia aqui, quanto mais eu conhecia toda a estrutura, a cordialidade de vocês, a prestatividade, a educação. Eu vi, inclusive, muita gente dizendo que o português é mal educado, é grosseiro. E qual a percepção que eu tive? Vocês são diretos, claros, objetivos. E às vezes a pessoa confunde índole, ou caráter, ou educação com simpatia. Sim. Não é? Claro. Eu posso não ser simpático, mas ser educado, cordial e respeitador. Uma coisa não tem a ver com a outra. E às vezes, às vezes a pessoa pode encontrar uma característica que eu percebo, vocês não têm muita preocupação de serem simpáticos com ninguém, não. Vocês são educados, cordiais, respeitadores, objetivos. Então, se uma coisa que é muito clara que eu percebi aqui, em comparação do brasileiro com o português, principalmente o carioca, que tem uma característica diferente, ou né? do Rio de Janeiro ali. Vocês, se eu fizer alguma coisa, eu lhe incomodar, provavelmente eu vou ficar sabendo. Sim. Que eu me incomodei. Sim. Provavelmente. Nem que seja só com a expressão do olhar. Provavelmente eu vou ficar sabendo. E no Brasil, as pessoas, é quase que falta de educação eu demonstrar o meu incômodo. Ok. Entendeu? Então, é uma linha muito tênue, às vezes, entre ser simpático e ser falso. Sim. Não é?
eu tenho que tomar cuidado até onde vai a minha simpatia para eu não confundir simpatia com falsidade. E eu percebo que vocês não abrem mão disso. Não vão, em nome da simpatia, serem falsos e fingirem uma situação que não está acontecendo.